Bom, vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com a Jaqueline, tá? A Jaqueline, ela faz parte aí da minha mentoria e a ideia aqui desse nosso bate-papo aqui que eu vou ter com ela é para falar um pouquinho sobre o processo dela, até pelo resultado que ela vem tendo dentro do mercado de afiliado. E a ideia é a gente falar um pouquinho aqui sobre esse processo dela, né, sobre essa jornada, sobre as dificuldades, expectativas, enfim, para que a gente também consiga, de repente, você que está assistindo, entender que tudo é possível, sim, porém tem suas dificuldades, mas eu acredito que esse vídeo aqui, ele vai poder ajudar tanto, né, os nossos mentorados ali dentro da estratégia ali de review que a Jaque faz parte, como também quem estiver assistindo depois aí esse vídeo. Deu uma travadinha aqui, nós estamos reiniciando aqui nossa gravação, mas, Jaque, vamos lá, só para entender. Então, assim, brevemente, explica para mim quando que você começou nesse mercado e explica um pouquinho como foi esse processo seu, e aí a gente vai desenrolando aqui nosso bate-papo. Tá, Marcelo, eu comecei em 2023, né, no digital, foi meu primeiro contato ali. Eu estava buscando uma renda extra, né, e também porque eu tenho um filho atípico e eu queria trabalhar de casa, né, então eu falei, preciso buscar algo que vai, né, me proporcionar isso, né. Certo. E aí o meu primeiro contato foi com o X1, né, então eu tentei, só que para minha realidade não funcionou. E aí eu fiquei ali em 2024 até junho, mais ou menos, ali buscando algo que eu pudesse fazer, né, e que eu não precisasse aparecer ou não precisasse falar com o lead, né, que o X1 é isso, né, você conversar com o lead, converter ele ali. E aí foi onde eu encontrei o Google Ads, e aí eu falei: "Cara, é aqui, é aqui onde eu vou conseguir desenvolver o que eu preciso". Legal. Você chegou a rodar a Face já? Que assim, você deve ter Um rodado pouquinho, lá, né, para sim. o X1, né? Mas para gringa você não chegou. Não, Tá, pra gringa não, só para o Brasil mesmo. bacana. E aí você começou no Google mais ou menos quando? Em junho de 2024. Caramba, recente já. E aí minha primeira venda foi em agosto, Olha só. aí eu falei: "Nossa, agora eu acho que eu vou ficar rica, né". Acho que é o que todo mundo, né? Pensa comigo não foi diferente, não, né? Falei: "Agora eu vou Espero. ficar rica", falei: "Esse negócio funciona, então vai dar certo, né". Aí eu fui. A primeira venda, eu acho que é legal falar isso, a gente entende, eu vejo assim, alguns mentorados que às vezes fala comigo aqui e fala assim, eu fiz R$ 1.000 esse mês, mas eu acho que é pouco ainda, igual eu falei esses dias com o mentorado, ele falou, acho que eu não tenho ainda resultado assim expressivo, tal, eu falei assim, cara, entenda que tem gente que me procura e que faz aí 2 anos que está nesse mercado e nunca fez Uhum, uma venda. verdade. Entendeu? Eu falo assim, então, cara, assim, pô, você acho que tá dando algum retorno aí já aqui, né? Algum lugar aí. Acho que será que é seu fone? Aí, parou. Então, eu falo assim, a gente precisa entender que tudo tem um processo, cada um tem o seu momento, né? E que a gente não pode parar. Então, você vê que esse efeito comparativo, ele prejudica demais o resultado das pessoas, porque enquanto uma pessoa comemora, às vezes, fazendo uma venda, tem gente que acha que é pouco e tem gente que nunca fez a venda, né? Então, é umas coisas que eu falo assim, cada um tem que olhar o seu momento, olhar assim, pô, eu sou o meu próprio concorrente. Porque se você ficar tentando olhar para os lados, você vai se frustrar, vai falar assim, pô, todo mundo tem resultado, porque parece que todo mundo está tendo resultado, né? Quando você olha as notificações da galera, você fala, nossa, parece que está todo mundo tendo resultado, mas só que só eu que não tenho resultado. E aí você começa a se cobrar e começa a se frustrar, né? Mas vamos lá, manda aí o... Então, em 2024, em agosto, foi quando você fez sua primeira venda. E de lá para cá, como foi daí o processo?
Aí eu achei que eu ia ficar rica, né? E aí eu comecei a fazer um monte de coisa errada, né? Porque eu comecei a subir um monte de campanha, eu não analisava corretamente, Tem tudo rede de pesquisa. tudo rede de pesquisa. Eu só fundo, né? Só estava nessa estratégia até então. E aí eu comecei a ver, eu falei, cara, isso aqui dá certo, porém não é tão simples assim, né? É Ele simples, é mas não é tão simples, mas não é fácil, fácil, né? né? É simples, mas é fácil. E aí eu comecei a estudar mais, né? Entrei numa outra comunidade, comecei a estudar, aplicar, estudava, aplicava, aí tinha uma venda esporádica no mês. E eu falava, gente, eu preciso aprender mais alguma coisa. Se eu não estou tendo resultado, eu acredito que falta alguma coisa. E aí eu fui para a mentalidade, porque eu falei, eu preciso alinhar minha mentalidade, né? E aí foi para mim onde foi o diferencial mesmo, né? Muitos falam e é real. É o 80-20. Você comentou ali comigo sobre, né, a hora que a gente estava gravando ali, que deu uma travada, a questão daquela overdose de informação, né, que é um dos problemas que eu vejo dentro do digital, que como a gente tem hoje a informação, ela chega muito fácil para a gente, né, então você está ali com o celular na mão, é o tempo todo vindo patrocinado, né, na nossa frente, e aí a gente obviamente que a gente é ser humano, de carne e osso, acaba olhando e falando, pô, essa sacada aqui eu acho que é mais fácil, né? E aí, às vezes, você tá ali próxima, igual aquela imagem que tem, que o cara tá lá com aquela picaretinha, né, cavando ali os diamantes, ele tá quase para chegar, daí ele vira as costas e parte para outra. Então, isso aconteceu comigo. Eu fiquei praticamente um ano nesse processo de compra curso aqui, compra curso ali, compra, eu sei que chegou um momento que meu cartão, assim, minha fatura só tinha curso, era Hotmart, Kivify, tinha coisa que eu olhava e falava assim, meu, o que é isso aqui? Eu nem lembrava mais o que eu tinha comprado, e eu acredito que isso acontece com 99% de quem entra nesse mercado, né, ou você entra ali no YouTube, você vê ali aqueles anúncio que eu sempre falo, né, que é puro clickbait ali, né, pessoas, ó, como que ele fez 10 milhões, como ele fez 1 milhão, e aí a gente começa a olhar, mas só que chega um momento que a tua cabeça também, ela fica meio, você fala, cara, para onde que eu vou? Porque você fica perdido, né, acho que aconteceu isso com você, né? Sim, acontece, é natural, eu acho, né? Que nem quando a gente entra, a gente não tem a dimensão do mercado, né? Então, tudo que a gente acaba escutando, às vezes, a minha virada vai ser ali. Ah, não deu certo no fundo, eu comecei em junho. Ah, não deu certo no fundo ainda, é porque eu preciso ir para o topo, né? Ou não, aí eu ouvi falar sobre o review, né? Um exemplo. Sim. Então, assim, eu escutava muita coisa, eu me distraí nesse percurso, mas eu não sou compradora de curso, né? Eu conseguia me segurar nesse sentido, mas eu entendi que ali no meu processo eu precisava aprender algumas coisas. Então, eu comprei, né, o fundo, depois eu fui ali para o orgânico, porque eu acho que tem um potencial, eu gosto, né, de Instagram, eu gosto dessa ferramenta, e Sim. eu entendo que tem potencial também. E ali no final do ano, depois que eu voltei da imersão, que eu fui para a imersão, né, que é um ambiente, sim, riquíssimo para você fazer network, né, aprender, eu falei, eu preciso aprender a fazer pré-sell. Então, eu também fui para esse caminho, né? Mas, assim, é uma overdose de informação e se você não tiver ali um pouquinho de clareza do que você realmente quer, onde você quer chegar, você se perde facilmente. Essa parte de como que você conseguiu já que assim vencer, eu acredito, né, por essa questão dessa overdose de informação quando a gente fala. Como que você conseguiu se libertar um pouco disso daí? Eu fui alinhar minha mentalidade, né? Porque quando eu chegou ali vou colocar em setembro, que as minhas contas caíram todas, o Google derrubou tudo, porque todas as minhas contas estavam vinculadas a um perfil de pagamento só. Então eu falei, cara, se eu não tiver resiliência, se eu não tiver uma mentalidade alinhada, eu não vou conseguir me sustentar nesse mercado, porque são mais
contras do que prós no início, né? Então, eu falei, preciso alinhar minha mentalidade. Então, fui buscar a mentalidade, alinhar, para eu ter essa resiliência e conseguir superar tudo que eu precisaria, né? Legal, bacana. E quando você fala essa questão da mentalidade, foi um curso que você comprou? Ou foi alguma mentoria, alguma coisa que você fez específico disso? Foi, eu busquei algumas coisas, né? Tá. E isso eu falo que faz parte do nosso processo, e é tão importante isso, a gente entender que faz parte do processo, porque às vezes a gente não está preparada para o sucesso, e realmente, lá atrás eu não estava preparada. Hoje eu sinto que eu estou mais preparada, por isso que eu acho que eu alcancei também o resultado que eu vinha buscando, né? Mas isso foi uma preparação para mim. Então, eu fiz alguns cursos de mentalidade, só que em março, agora que eu tive mais clareza do que eu precisava, até então, em que foi em março que eu também entrei na sua mentoria, né? Então, assim, a partir dali as coisas começaram a mudar e deslanchar de uma forma exponencial. Eu falo que Legal. é incrível. Eu vejo assim, né? Eu tô anotando aqui uns pontos que você está falando, e uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a questão do tempo seu. É pouquíssimo tempo, né? A maior parte das pessoas que eu conheci nesse mercado, e até mesmo o que aconteceu comigo, e assim, o maior problema no meu caso, né? Vou dar um exemplo, eu sou um cara que eu não meço assim, esforços para conseguir aquilo que eu quero. Então, quando eu entendi que era possível, né, fazer dinheiro dentro desse mercado, e por eu já ter empreendido, coisas que deram muito certo, coisas que deram muito errado. Então, quando a gente já vai do céu ao fundo do poço, você já perde o medo de tudo, né? Você já não fica mais, ai, será que vai dar certo? Será? Então, assim, eu sou um cara que eu me arrisco demais. Porém, em contrapartida, isso é ruim porque eu acabo consumindo, eu era um famoso comprador de cursos, né? E a minha esposa, ela sempre falava também, ela falava assim, pô, você já parou para pensar que você também não foca em uma estratégia, toda hora você está fazendo isso? Então, eu passei praticamente um ano fazendo isso. Então, por isso que eu falo assim, você é uma pessoa que está, assim, fora desse grupão, tá, de compradores de curso, porque pelo tempo que você começou né, e pelos resultados que você já vem tendo, então eu falo que você realmente está totalmente fora da curva, né? E isso eu vejo que é um ponto muito importante e um ponto bem positivo. Enquanto no meu caso, pô, eu tentei topo lá no Meta Ads, gastei uma grana, né? Até já comentei com vocês na mentoria. Eu já comprei de tudo que você imaginar, né? Em relação a esse mercado. Mas só que eu vejo assim, como eu tenho esse meu perfil de mais ir lá e tal para cima, muita gente que tem esse perfil é complicado, né? Porque realmente acaba queimando um puta de uma grana, e as pessoas acabam meio que desistindo facilmente, né? Disso porque começa a comprar coisa, não tem resultado, mas na verdade não tem resultado porque não aplica também, né? E isso me chamou muita atenção em você, já que isso daí eu falo assim, é uma das coisas que hoje, né? Quando eu passei a entender isso, que eu levei um ano para entender isso, foi quando o meu jogo de fato virou dentro desse mercado, né? Quando eu comecei a pegar a estratégia de review, que foi um insight que o Rafa, na época, quando eu fiz uma mentoria, que ele nem tá no Instagram mais, ele com a mulher dele, que ele falou sobre essa sacada há 2 anos, eu falei, caramba, meu, é isso aqui que eu quero fazer, porque eu sempre pensei o seguinte, até por experiência dos negócios que eu tenho, fisicamente aqui, eu falo assim, para que eu consiga me manter dentro desse mercado, eu preciso ser diferente da grande massa. Porque se eu for fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou ser só mais um, né? Então eu vejo, por exemplo, ainda hoje as pessoas elas fugindo de aprender a fazer uma pre-sell, que na verdade é a base do nosso negócio. E que quando você entende, né, Exatamente. então quando você fala assim, pô, eu vou construir uma página, a pessoa ela já se coloca um bloqueio falando, nossa, porque ela olha, eu lembro a primeira vez também que eu olhei um site, eu falava, gente, mas como que eu vou fazer isso aqui? Olha quanta coisa, né? Então a gente já coloca um bloqueio.
e a gente nem colocou a mão na massa ali, a gente já coloca um bloqueio. Aí mas por outro lado, eu falava assim, cara, mas se eu também não aprender a fazer isso aqui, como que eu vou me diferenciar das pessoas? Eu vou ficar à mercê. Eu falei assim, eu vou ficar à mercê de todo mundo, de ferramentas externas, eu não vou conseguir me desenvolver. Eu falei, ou seja, então, peraí, ou eu ponho a bunda na cadeira e aprendo a fazer esse negócio, ou esquece, esse mercado vai ser aquele, sabe, vou testar, vou tentar fazer uma vendinha aqui, outra ali, né? Exatamente. Então eu acho que, pô, bacana, Jaque. Então, assim, essa parte da mentalidade também, que eu acho que é um ponto que você falou, que é bacana de você ter conseguido se libertar aí em relação a isso, né? De entender esse ponto aí. Não, é importante porque muita gente não respeita o processo, isso é fato, né? Que nem você falou, vai comprando um monte de curso, não aplica, aí coloca a culpa, não tem a autorresponsabilidade, que foi uma coisa até que você comentou ontem, né, no seu Instagram. Peraí, quando eu olhei assim para o meu processo, eu falei, eu sei que eu preciso aprender a fazer, senão eu vou viver da sorte, eu não quero viver da sorte, eu quero fazer disso um negócio, né? Exato. Então, quando eu fiz a minha primeira pré-sell ali sozinha, eu falei, uau, eu consigo, eu dou conta. Porque é que nem você falou, a primeira impressão é que você não vai dar conta, que você não consegue. Quando você faz, nossa, eu fiquei tão feliz. Falei, gente, agora eu sei fazer pré-sell. Não é a melhor, não é a melhor, mas eu sei fazer. Então, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar no nosso processo, né? Reconhecer nossas, né, limitações, né? Ter humildade para aprender, comemorar cada pequena conquista, porque, meu, assim, a gente não vai parar de aprender, né? Então, e o que eu acho legal desse mercado é isso, todo dia você aprende algo novo e você evolui de alguma forma, né? Então, eu só vejo ganho, né? Eu não consigo ver o lado ruim. Tem as dificuldades? Tem, né? Mas... Sim. Ô, Jaque, deixa eu nem perguntei, assim, eu não quero saber detalhes, tá? Eu falo, quando a gente entende esse mercado, eu sou um cara assim, às vezes tem gente que fala assim para mim, quanto de lucro você tem? Quanto... Eu vejo assim, ó, todo negócio que eu fiz até hoje na minha vida de empreender, quando eu enxerguei a oportunidade, eu nunca fui saber se tinha pessoas ganhando dinheiro ou não. Por quê? Porque se eu vou procurar alguém e essa pessoa, ela simplesmente ela não aplicou o que era para ter aplicado e ela teve fracasso, aquilo que ela vai me falar, com certeza vai me influenciar negativamente, né? Sabe aquela coisa, as pessoas falam, eu estou pensando em entrar nesse mercado, mas eu quero ver mais provas. Eu falo assim, quando você tem que enxergar muito, é porque você não acredita no negócio, e não adianta porque a Jaque teve, eu falei até esses dias no meu story, não é porque que a Jaque teve, fez X, que eu também vou ter. Não, você não sabe o que ela passa por trás, você não sabe quanto tempo que ela está ralando, o que ela faz nos bastidores, né? Porque pode ser que você não tenha, ou pode ser que você tenha 3, 4, 5 vezes mais. Mas só por isso que eu não gosto desse efeito comparativo. Eu gosto de olhar assim, o que eu preciso fazer? É isso? Se eu fizer isso, vender, quanto que eu ganho? Você ganha isso aqui? Pô, legal, eu tô vendo que tem uma oportunidade aqui. Então, todo negócio que eu entrei até hoje foi assim. Né? Agora, assim, só para entender, quanto que você já faturou? Faturamento, eu quero saber lucro, para mim não importa. Mas quanto você faturou já nesse mercado? Olha, eu já faturei uns 20k, tá? No mercado desse tempo todo, né? Contando pouco, né? todo Pouco o tempo. É pouco tempo, pô. Mas esse mês de maio foi o meu mês. Eu falo que foi o meu primeiro mês, assim, em 15 dias eu bati 12k, né? Doideira, né? E eu vou colocar aí 8 de lucro. Então, eu acho que é onde você olha e você fala, nossa, eu olho para trás e falo, nossa, estou muito feliz, compartilhei mesmo, compartilho, porque, Gostoso. assim, é fruto, né, do nosso esforço, Lógico. daquilo que a gente almeja, então, mais ou menos isso, assim, E em sabe 10 o que meses, é? né? E sabe o que é legal, já que por isso que eu falo assim, eu não faço questão de, às vezes a pessoa fala, mas quanto lucrou? Sabe? Essas coisas para mim,
É que a minha visão ela é totalmente diferente. Eu tenho muito essa visão empreendedora, já desde quando eu trabalhei de CLT, né? Trabalhei 13 anos, né? 12 anos na Embraer, uma baita, uma multinacional, tudo, mas eu sempre tive essa veia empreendedora comigo, né? Então eu falo, eu sei o que é empreender de fato, como eu falei, já montei negócios que deram certo, outros que deram errado. Eu já montei negócio, já que eu coloquei ali em torno de 300 mil, infelizmente eu fechei 2 anos no prejuízo, fiquei com o nome restrito, perdi tudo, perdi cartão de crédito, tudo que eu tinha. E eu falo, eu não tenho vergonha de falar essas coisas, porque isso é a vida real, né? Eu falo isso daí quando me perguntam, porque quem é próximo de mim sabe. Eu cheguei numa fase que eu tinha, até minha bicicleta que eu tinha, que eu gostava de pedalar, eu tive que vender para pagar a conta. Então, isso daí no mundo do empreendedor é a coisa mais comum que tem, sabe? Tem gente que às vezes fala assim, o cara quebrou. Tá, ele quebrou porque ele arriscou. Porque os covardes, eles ficam escondidos. Os covardes, eles ficam Exatamente. esperando dar errado para falar lá, eu não falei que ia dar errado, entendeu? Mas aí eu falo assim, tá, mas o que adianta você estar nessa vida aqui para você não se arriscar? Ou você, tá, beleza, não, eu vou então vou me encovardar, vou ficar escondidinho no meu cantinho e vou ficar só apontando o dedo para o que dá errado. Então, por isso que quando alguém fala assim, mas quanto de lucro? Quanto de lucro? Cara, não importa. Eu acho que assim, a partir do momento que você fez uma venda na internet, eu falo, comemore sim, porque não é qualquer um. É verdade. Não é Porque tem qualquer um um. bastidor, né? Tem muita coisa nos bastidores, né? Tem Até muito. você chegar nessa primeira venda, né? Sim, você imagina assim, pô, você foi lá, você constrói sua pre-sell, você pensa, pô, que texto que eu vou colocar aqui? Pô, legal, construiu, agora eu vou lá para o Google, eu vou montar minha campanha, vou subir, você põe o dinheiro ali, analisa. Cara, um baita de um trabalhão por trás disso daí. E aí, às vezes a pessoa, mas quanto de lucro? Cara, não importa. Agora você pega assim, que eu tô falando, pô, 20 mil. Nesse seu período, sem brincadeira, ontem eu tive várias pessoas me procuram aqui, pessoas que estão há 2 anos nesse mercado e nunca fez R$ 1.000. E você está entendendo? Então, não adianta, às vezes, beleza, mas o que a Jaque fez? Eu acho que, assim, a ideia aqui é a gente mostrar que, pô, imagina, você mãe, né? Pô, eu sei, eu tenho um filho de 15 anos, você falou, né, um pouquinho, você tem 2 filhos, né? Você tem um filho que tem mais um cuidado a mais. Aí você fala assim, cara, você quer mais o quê? De motivação para olhar e falar assim, meu, é possível. Né? É porque que eu falo, todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem, todo mundo tem problema. Agora, o que eu mais acho engraçado às vezes, o que é? É pessoas, por exemplo, que é o que me deixa chateado, que é a parte ruim da gente que está desse lado aqui de produtor, é você, às vezes, ouvir pessoas falando de você em grupos que, a estratégia é furada. Mas daí tem aqui a Jaque, que está aqui junto, que está lá na mentoria, tá? Por que funciona para ela e para o cara que está dentro da minha mentoria falando mal de mim não funciona? Onde que está o problema? O problema tá com o quê? Por isso, ontem que eu externei aquilo um pouco nos meus stories, porque são coisas que chegam até mim, que eu falo assim, cara, peraí, mas por que tem gente que tem resultado, né, dentro da minha mentoria, e aí a pessoa que peraí, onde que está o problema? É comigo? É com o mentor ou é com o mentorado? Entendeu? Aí é o que vem a autorresponsabilidade, que é o que eu falo. Porque é o que eu não lembro se eu falei isso para você na época, mas eu sempre falo para as pessoas assim, cara, eu entrego, eu faço 50% e você faz 50%. Beleza? Porque não adianta, eu posso querer fazer o que for, mas se não pôr em prática, eu não vou fazer milagre. Né? Foi até o que eu te falei, né? Eu tinha feito uma pré-sell, falei, nossa, a pré-sell tá mais ou menos, vou mandar pro Marcelo. Mandei, aí você, já que tá ótima, mas pode melhorar. Eu falei, meu Deus, que vou melhorar. Sentei, demorei uns dias ali, porque não é tão simples fazer o review, né? Demorei uns 3 dias para fazer, subi em uma noite, vou colocar tipo uma noite eu vendi $400. Então, é surreal, assim, né? Quando você quer, se dedica, faz a sua parte, porque a estratégia você já passou,
né, toda a estrutura, tudo que você precisava, você já passou. Agora cabe a mim, né, executar, porque milagre não acontece se você não buscar, né? E é isso daí que você falou, olha só, e você vai ver, porque eu tenho certeza que, assim como eu vi até esses dias a Precel do Diego, né, que tá ali também na mentoria, que a primeira foi a mesma coisa, falei, Diego, dá para melhorar a cara e tal. Pô, ele mandou uma para mim esses dias, eu falei, caraca, velho, que evolução. Ele falou, Marcelão, já é a minha 7ª, cara, agora eu entendi, e não sei o quê. Ele falou, cara, brigadão, porque o cara entendeu que é possível fazer. E eu lembro, no meu caso, já que se eu pegar a minha Precel, que nem quando eu fiz lá do ProDate, tudo colorido, o negócio, eu falava assim, cara, hoje eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, e até hoje eu me cobro. Uma coisa que eu sempre falo, né, eu deixo muito claro, assim, para quem entende isso, infelizmente não é todo mundo que consegue entender o que eu tento passar, que até outro dia eu estava ensinando meu filho aqui, né, desse mercado, ele começou, e, pô, você vai apreciar o que ele fez? Eu fiquei de boca aberta, né? E eu falei até para minha esposa, ela falou assim, tem hora que é difícil entender o que você quer passar, porque tá dentro da sua cabeça, e eu entendo, porque realmente eu sou um cara que eu tô falando, que minha cabeça tá assim, né? Putz, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, eu tô lá na frente. E eu sei que tem muita gente que às vezes não entende, quando eu falo a questão assim, cara, olha para dentro da sua pressão. Fala assim, isso aqui realmente tá falando com o público que eu quero falar? Porque eu faço todo dia isso, já que eu olho assim, às vezes eu acordo, eu abro aqui, eu falo, gente, mas dá para melhorar essa página aqui. Ontem, meu filho, não sei se você viu, que ele me mandou uma mensagem, você fez errado aí, que não saiu bem, ele me cobrando. Aí eu falei, pronto, eu falei para minha esposa ainda, pronto, agora tem um mentorado dentro de casa aqui, me cobrando agora de venda, né? Daí eu peguei ele, daí ele chegou em casa ontem, até falei, Má, não é todo dia que vende, Má. Eu quero que você entenda que, você tá vendo? Eu falei ontem para ele isso daí. Eu falei assim, Má, tem dia que não vai vender, tá? Exatamente. Não, você fez alguma coisa errada aí. Você fez. Aí eu falei à noite antes de dormir, eu falei, nada de venda hoje, hein? Você fez certeza tem coisa errada aí. Eu falei, viu, abre essa Precel sua aí. Ele abriu no computador dele. Eu falei assim, vamos dar uma olhadinha junto aí. Daí eu olhei. Aí tinha lá um botão, eu falei, Má, vamos fazer o seguinte, abre no celular. Abriu a configuração no celular. Eu falei, dá para melhorar esse título que está aqui no botão. Dá para colocar uma escassez aqui, porque estava assim, promoção por tempo limitado. Eu falei, não, tira esse promoção por tempo limitado e vamos colocar somente hoje, somente hoje. Aí ele colocou. Aí eu falei, tá vendo? Ele tá escrito, tava escrito assim, comprar o curso agora. Eu falei, tira esse comprar, coloca e vamos mudar aqui. Muda a cor do botão, enfim, fiz os ajustes com ele. Aí hoje já saiu, eu vi que já saiu as vendinhas aqui. Aí ele tá na escola, ele não vê? Então eu falei, hoje eu já vou falar, você tá vendo como é importante você olhar? Porque eu vi algumas coisinhas que dava para melhorar em questão de botão, não tava tão claro assim, tipo, clique aqui, porque ele falou assim para mim, pai, eu mandei um WhatsApp aqui para a pessoa que entrou no checkout, e aí ela falou que não estava sabendo como comprar. Daí aquilo me deu um insight, eu falei assim, abre, daí que eu falei, abre essa Precel, deixa eu dar uma olhada que está escrito. Eu falei, dá para melhorar isso aqui, isso aqui não está tão claro para as pessoas, porque assim, às vezes pode estar claro para mim a informação, mas para você não. E a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas, sabe? Tem gente que às vezes fala assim, eu subi minha campanha, não vendeu. Tá, mas a sua Precel tá falando com o público ali, né? E é difícil as pessoas entenderem isso, já, sabe? Assim, dessa questão. E por isso que eu sempre falo assim, você entendeu o jogo? Entendi. Estuda copy, estuda sobre persona, melhora, olha a tua Precel, como que eu posso melhorar a minha Precel? Olha sobre segmentação, sobre produto, analisa, olha a VSL do produtor, o que esse produtor está tentando passar na VSL dele, porque ele é a base nossa. A VSL que é a nossa base, então deixa eu entender, deixa eu assistir esse vídeo, eu faço isso, deixa eu assistir essa VSL, eu não preciso entender inglês, mas só que nas imagens você falou, a gente é adulto, a gente já é vivido, a gente sabe o que as pessoas querem, né, às vezes dizer, mas só que aí eu falo, quantas pessoas realmente estão dispostas a fazer isso, entendeu? É mais fácil, o quê? É jogar pedra.
ou Ou copia e cola, ou cola. falar que não funciona. Verdade. Né? Mas, Verdade. pô, Jaque, fantástico esse resultado aqui. Fala uma coisa para mim que eu tenho curiosidade aqui. Pô, você, mãe, com certeza deve ser uma loucura seu dia a dia, né? Até semana passada você falou, Marcelo, só consigo 2 dias ali, por causa dos meus, né, das minhas coisas particulares aqui. Como que você consegue se organizar? Eu acho que Então, deve ser uma curiosidade da galera aí, principalmente quem é mãe. eu era CLT até o início do mês, então eu só estudava à noite, depois que eu colocava meu filho para dormir. Ele dorme ali em torno de 9 horas. Aí eu ia ali das 9 até as 11, ou fazendo a minha pré-sel, ou garimpando um produto, ou estudando. Mas assim, durante o dia eu sempre estava com o meu fone conectado em alguma coisa. Então, mesmo trabalhando, né, eu estava sempre atenta. Participo de comunidade, então nos dias das minhas comunidades eu sempre estou com o meu fone também, se eu não posso estar, né, presente assim 100%, eu estou com o meu fone, eu estou sempre ouvindo algo e buscando algo. E praticando, né, porque não adianta você só ouvir ali, consumir e não praticar. Sim, sim. Então, eu sempre estava com campanha ativa, né, mesmo não vendendo, eu sempre estava ali colocando minhas campanhas no ar. E sempre quando surgiu um problema, né, que nem eu te falei, eu tive problema de site comprometido, eu tive problema de contas caindo, eu parava e resolvia. Então, Que assim, não tem acontece com todo mundo, segredo. né? Não tem segredo, né? É você focar, estudar, aplicar, porque às vezes, que nem você falou, é tão claro para o mentor que está passando, né? O review para você hoje é tão simples. E eu até comentei com você, eu falei, nossa, Marcelo, para mim ainda não estou entendendo essa questão da oferta, mas eu vou estudar. Então, eu estou me colocando, né? A estar aprendendo, estar ouvindo, buscando para eu entender de fato, para colocar ali no meu dia a dia, né? Quando a gente, uma das coisas que eu sou muito dessa forma, né? Eu acho que assim, a gente hoje tem uma infinidade, a gente tem a facilidade da informação muito assim na nossa mão, né? Então eu falo, pô, hoje a gente já tem a inteligência artificial para ajudar a gente em bastante coisa, mas também de nada adianta ter inteligência artificial se você não sabe trabalhar com ela. Isso até eu estava ouvindo um podcast, o cara falando, às vezes as pessoas falam, porque agora a IA vai substituir. Não. Se não adianta nada você ter uma ferramenta se você não sabe usar, né? E eu vejo ainda que, por exemplo, às vezes o pessoal em grupos, né, que está ali perdido, eu falo, gente, mas será que não vem na cabeça da pessoa pesquisar num Google? Porque até eu me contenho, às vezes, de falar determinadas coisas, senão a pessoa vai achar que você está sendo mal educado, tá? Mas eu falo, cara, mas peraí, se eu estou disposto a trabalhar com uma rede de pesquisa, eu não sei pesquisar, porque já quando eu comecei nesse mercado, não tinha curso de pré-sal, não tinha. Eu acho que eu não lembro se você já estava ali comigo no grupo, mas eu falava assim, pô, pessoal, eu aprendi a fazer no pré-sal nesse canal do YouTube que chama Aprendendo Sites, que é de um cara lá. E foi Você ali. comentou. Lembra? Ele ensina a fazer WordPress, mexer no WordPress, e não tinha curso de pré-sal, né? E aí eu fui aprendendo, eu falei, bom, o que usar WordPress? Falei, então, tem que saber mexer no WordPress, que é a base para eu fazer minha pré-sal. Eu sabendo mexer nisso aqui, o resto tranquilo. Então, eu fui lá no YouTube, nunca comprei nenhum curso de pré-sal, porque não tinha mesmo também. Aí, beleza. Pô, eu quero entender um pouco mais sobre segmentação. Vou ler. Lembra que eu falei sobre oferta? Quando o menino falou para mim, cara, o segredo não está no produto, está na oferta. Aí eu falei, mas cara, que oferta, cara, que isso não é da minha... Eu comecei a pesquisar, eu jogo lá no Google, o que é oferta, o que é oferta, o que é oferta. Agora tem inteligência artificial para a gente pesquisar. Então eu vejo assim, a gente precisa ser autodidata, porque mesmo estando numa mentoria, eu falo, é tanta informação que você não consegue passar tudo, né? Até porque tem coisa que você vai descobrindo também. Se eu pegar o meu processo até hoje, gente, até hoje eu vou descobrindo as coisas. Quando eu vi que meu filho fez aquele depoimento lá, né? Eu falei, ô, Má, peraí, como que você fez isso aqui? Ele falava, facinho. Eu falei, facinho? Eu falei, como? Porque assim, né? eu aqui, ó, quebrando minha cabeça para fazer aquilo, eu ia assinar uma ferramenta só por causa daquilo ali. Ele falou, aqui, pai, eu fiz assim, assim, assado. Eu falei, ô, papai, peraí, cara, eu preciso pôr isso na minha pré-sal.
Aí eu peguei, ele mostrou para mim, aí eu falei, ó, eu vou gravar uma aula, vou mandar para a galera da mentoria também, porque eu falei, putz, cara, eu acho uma puta numa sacada aquilo ali, que era coisa que eu já queria fazer. Sim. Beleza, aprendi a fazer aquilo ali, vai aprender com ele, olha para você ver, e que nem, ele começou o quê? Não faz um mês aqui a mexer, né, meu filho, mexendo com essas coisas aí. Então, assim, você vai buscando, vai aprendendo. Às vezes, eu entro aqui no WordPress, já que eu fico olhando, sabe aquele monte de funcionalidade? Eu vou clicando para ver. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Então, é assim que a gente vai aprendendo as coisas. Mas ainda eu vejo que a galera ainda ela é muito, assim, muito dependente. E uma das coisas que eu sempre falo para vocês na mentoria, e que eu quero muito isso de vocês, é o quê? Cara, tenha visão desse negócio e começa a se autodesenvolver. Né? Você não precisa ficar ali à mercê comprando cursos, mentoria, não precisa. A partir do momento que você falou, tá, peraí, eu entendi sobre Google, entendi, cara, agora é comigo. Não é? Exatamente. Agora é com você, é fazer um negócio ali, porque você vai entender e não tem segredo. Não, você só tem que fazer o que precisa ser feito, né? Sem colocar culpa em ninguém e sem dar desculpa, né? Porque senão você não consegue seu resultado. Se eu colocar a culpa no Marcelo porque o review é difícil, mas eu não fiz nada do review, aí fica fácil, né? Mas ainda a grande massa ainda tem esse problema. Já que só para a gente ir finalizando também, para não tomar teu tempo aí, assim, o que você, na sua concepção, que nem você falou, pô, a questão de dificuldade, a overdose de informação, que eu acredito que isso é um principal da grande maioria. Você trabalha hoje com uma plataforma só, com mais plataforma, ou como que você hoje está fazendo? Então, aí no meu processo, né, como eu fiz muitas coisas erradas e certas, né, algumas, né, que eu vendi, eu estou trabalhando com 4 plataformas, né, que eu fiz vendas. Beleza. 2 eu consegui desbloquear esse mês, né, mas eu tô com 4 plataformas. Não, beleza. E aí eu sei que às vezes perguntas de da grande maioria, você aplica o quê? CPA? Qual que é a estratégia que geralmente você aplica? Eu estou usando CPA, né, no fundo e no review. Tá, beleza. CPA. Deixa eu ver se tem alguma... bom, em relação a isso aqui, beleza. E aí uma das coisas assim, acho que até para a gente finalizar aqui, o que você deixaria para quem está, a pessoa que está ali no processo, que está ainda buscando a primeira venda, que está ali, putz, será que vai? Será que não vai? Assim, pela sua experiência, de tudo que você já passou e pelo tempo curto que eu acredito que você tenha, né? O que você deixa para o pessoal aí de... Primeiro, se você confiou em um mentor, se você pagou por ele, acredite nele e faça o que precisa ser feito. Não fique pulando de galho em galho, porque que nem a gente vai ouvir muita coisa, tudo dá certo, mas não é para todo mundo. Então você precisa olhar ali para o seu processo, né, primeiramente, traçar o seu plano, confiar em você, porque às vezes falta, né, um pouquinho de confiança na gente mesmo, e fazer o que precisa ser feito todos os dias até dar certo, né? Então, o meu recado é: faça o que precisa ser feito todos os dias até dar certo, porque vai dar certo. E já que assim, não quero ficar aqui puxando sardinha aqui para a minha mentoria, até uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, eu não deixo meu link aberto da mentoria, né? Não, todo mundo, quando me pergunta da mentoria, eu vejo também se é o momento ou não da pessoa. Teve vários casos aqui, ontem mesmo, teve 3 pessoas que eu não coloquei ali dentro da mentoria, que eu falei, assim, não está no momento. Você tem alguma coisa, você acredita que ali a mentoria, apesar de você ter também, né, consumido outros cursos também, mentoria, enfim, você acredita que fez diferença para você? Tá ali dentro? Com certeza, né? Você, Marcelo, é um profissional, assim, de alto nível, no sentido tanto de empreendedorismo, você traz muito isso, né? Para quem quer ser do digital ou não, né? Então, a sua mentalidade, para mim, é fora da curva, você motiva demais. E, assim, a qualidade e o profissionalismo, né, que você traz, o review,
é diferente do mercado. Então, se você tiver um pouquinho de conhecimento de mercado, você já vê que a sua mentoria ela tem um diferencial. Então, você ali na mentoria se aprende muito. Que nem eu falei para você, eu ainda preciso desenvolver algumas coisas, né? Faz 2 meses que eu entrei na mentoria, mas assim, eu sei que os ganhos são bem significativos em todos os sentidos, tanto na Eu, mentalidade, empreendedorismo e negócio, quanto na própria estratégia. sim, eu acho que até agradeço, né, assim, pelo comentário. Eu sou um cara que eu me cobro demais, né, das coisas e até pelas dificuldades que eu já tive dentro desse mercado, né? Então eu falava assim, putz, cara, se for um dia para eu dar mentoria, eu vou fazer totalmente diferente do que eu vejo aí no mercado, porque se não tiver um pouco dessa visão empreendedora, porque é empreender, né? A gente falar assim, pô, você no digital, como eu falei, você tem um negócio só que está dentro do digital. Não tem como falar, não, é uma rendinha extra. Não é um negócio, pô. Você está investindo dinheiro, você está investindo tempo, você está investindo em conhecimento, então é um negócio, né? Mas só que, por outro lado, eu vejo que ainda as pessoas ela insistem de achar que esse negócio é tipo um CLT. Não, eu vou ali só cumprir meu horarinho de segunda a sexta e o dinheiro vai cair na minha conta e pronto, É, né? é fácil, assim, não é? E eu vejo ainda que muitas pessoas ainda buscam, né, essa facilidade, o dinheiro fácil, e é por isso que eu vejo ainda muita gente tendo bastante prejuízo dentro desse mercado, né? Uma das coisas que Sim, eu sempre procuro e eu falo para a galera, a partir do momento que você entrou na mentoria, foca. Eu falo muito sobre isso, né? De focar, 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 porque eu tenho muitos clientes no outro negócio que eu tenho, e eu vejo assim, hoje, a galera que está até hoje, está aí com o negócio, com o estabelecimento de pé, são os caras que realmente eles vivem aquilo ali que eles têm. Porque todos que entraram para, vou tentar, tipo, já acabou, já fechou o negócio. Então, dentro do digital não é diferente, né? A gente sempre acha que tem que é o que a gente fala, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verdinha. Né? sim, E é difícil as pessoas ainda entender isso. Por mais que eu fale, eu posso cansar de falar, mas se aparecer uma outra estratégia, até brinquei, falei ontem, acho que ontem de manhã, se agora a ondinha vai ser o TikTok Shopping, beleza, vai ser o TikTok Shop. Dá certo, tudo dá certo. Como eu mostrei, esse negócio que meu filho vende é e-book. Enquanto muita gente, e-book não vende. Vende, mas vai do teu foco. É você escolher e falar exatamente. assim, cara, é isso aqui, agora eu preciso de fato ficar bom nisso, né? Porque é uma jornada, eu falo, é um mundo infinito, né? Esse negócio é infinito, né? Você nunca vai É parar. muito legal. E é muito legal isso, né? Você nunca vai parar, você sempre vai estar evoluindo e aprendendo. Então, tem que confiar no seu processo, fazer uma coisa de cada vez, porque senão não dá certo. Não é porque a estratégia não dá certo, o digital não dá certo, é porque você não se dedicou, não focou no que precisa, né? Que legal, Jaque. Ô, Jaque, eu sei que você está com o teu tempo também aí curto, tá? Queria agradecer demais aí esse bate-papo. Eu acho que, como eu falei para você, cada conversa aqui, isso acaba trazendo, né, um encorajamento também de quem está do outro lado. Eu recebo muito contato, assim, de pessoas que são mães também, que às vezes falam, pô, eu queria ter uma qualidade de vida melhor, ou queria estar em casa. Como eu falo, não é simples, a gente sabe, não é romantizar. Eu sou um dos caras que eu não romantizo esse mercado, assim como nada, 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 nada. Até porque eu já caí em muita furada, mas eu sempre fui um cara assim que eu falo, não, eu nunca fiquei me iludindo. Eu falo, não, alguma dificuldade tem, porque até hoje eu não conheci nada na minha vida que falasse, não, isso aqui você vai te dar dinheiro fácil. Não existe, né? Fora que eu nunca acreditei em dinheiro fácil. Mas eu acredito que esse bate-papo aqui, ele vai clarear muito aí, né, quem estiver assistindo, que às vezes está ali, pô, às vezes um insight que a pessoa pega aqui e fala, caramba, né, pô, ela é mãe, tem 2 filhos, pô, eu também sou mãe, tenho filho, pô, se ela consegue, eu também consigo, né? Então, eu sei que muita gente Sim, se motiva assim, né?
Então, eu acredito que isso aqui ele possa contribuir com bastante gente, viu? Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade. Não. E parabéns, Jaque. Eu fiquei muito feliz ali quando você mandou o resultado. Você viu que ali no grupo nosso a gente não é muito de ficar postando resultados, mas eu sei que isso motiva muitas pessoas e encoraja, de fato, né? E eu fico muito feliz, assim, de ter pessoas assim como você dentro da mentoria, porque eu falo, caramba, não fica dando desculpa, não tá ali reclamando, pô, às vezes tem tudo para falar, para mim não dá tempo, tem filho, eu tenho minha casa, eu tenho isso, mas não, vai lá e faz. Você fala assim, cara, então eu não consigo, às vezes tem gente que fala para mim, não tenho tempo, eu falo, cara, eu pego um caso desse como o seu, eu falo, cara, que não tem tempo. Você vai falar o quê, né? Então, por isso que eu sou um cara... desculpa, né? Não tenho, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o que tem é cada um olhar para dentro de você e falar assim, cara, o que realmente eu quero. É como eu falo, a gente tem as dificuldades, tem os obstáculos, sim, né? Vai ter conta caindo, vai perder a filiação, vai perder comissão, vai. Mas você entrando e sabendo que as dificuldades pode acontecer, eu acho que assim, tudo é questão de você só ter paciência e falar, tá, eu entendi, esse jogo agora é comigo, né? Então, eu acho que é assim, e, enfim, queria te dar mesmo os parabéns aí, fiquei muito feliz por você, que, assim, que você cresça demais, sabe? E não pare, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, cara, não para, cara, isso aqui é um processo, né? Tenha paciência, não se cobre. Hoje não vendeu, tá tudo bem, cara. Amanhã é um novo dia. Putz, amanhã não vendeu. Calma, cara. Não se desespera, porque é no desespero que a gente faz as cagadas. Aí mexe em campanha. Acho que eu vou mudar essa pressão aqui. Começa, vira uma salada. Não vendi hoje, vou trocar tudo e bagunçar tudo. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou muito grata, eu falo que eu sou muito grata a todas as pessoas que eu encontrei nesse caminho, né? Faço questão de agradecer, fiz questão de agradecer cada uma, porque eu acho que é isso, é um processo. Eu respeitei o meu processo, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho clareza disso, e eu sei que eu vou chegar, né? As dificuldades, elas não vêm para me paralisar, elas vêm para me motivar, crescer, evoluir, porque a gente é isso, né? A gente está aqui para isso. E obrigada pela oportunidade e vamos vender muito. Bora para cima, né? Deixa eu só pausar aqui a nossa gravação, tá? E, pô, com certeza a galera vai curtir esse nosso bate-papo aqui. Deixa eu só finalizar aqui. E cadê? Parar a gravação.